A gente vai fazer a abertura do nosso estudo e vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos amigos, para que eles nos orientem, nos instruam, nos ajudem e vamos, nesse primeiro momento de aula, nesse momento que a gente vai iniciar esse grupo de estudo online, que nós possamos ser bem-sucedidos e que eles possam nos ajudar nas inspirações necessárias. Então, pedimos essa autorização a Deus e a Jesus e esses bons espíritos e iniciamos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então nós vamos estudar o livro da Gênese, que são os milagres e as previsões segundo o Espiritismo. E vamos retomar o capítulo de número 15, os milagres do Evangelho, lá no tópico 29, os possessos. Vieram em seguida a Cafarnaum e Jesus, entrando primeiramente no dia de sábado, na sinagoga, os instruiu. E admiravam-se de sua doutrina, pois que os instruía como quem tem autoridade, e não como os escribas. Ora, encontrava-se na sinagoga um homem, possuído por um espírito impuro, que gritava dizendo: Que há entre vós e nós, Jesus de Nazaré? Viestes para nos perder. Sei quem sois vós. Vós sois o Santo de Deus. Mas Jesus, falando-lhe com um tom de ameaça, lhe dizia: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito impuro, agitando-se com violentas convulsões e soltando um grande grito, saiu dele. Todos ficaram tão surpresos e perguntaram-se uns aos outros: Que é isto? E qual esta nova doutrina? Ele manda com império, mesmo aos espíritos impuros, e eles obedecem. Depois que saíram, foi-lhes trazido um homem mudo possesso do demônio. O demônio, tendo sido expulso, o mudo falou, e o povo, tomado de admiração, dizia: Jamais se viu algo semelhante em Israel. Depois que saíram, foi-lhes trazido um homem mudo possesso do demônio. O demônio, tendo sido expulso, o mudo falou, e o povo, tomado de admiração, dizia-lhes: Jamais se viu algo semelhante em Israel. Porém, os fariseus diziam ao contrário: É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. E aí vem a explicação, que é o texto de São Marcos, capítulo 9, versículo 32, 33 e 34. Quando ele veio ao lugar onde estavam os outros discípulos, viu uma grande multidão de pessoas em redor deles, e escribas que com eles disputavam. Logo o povo, tendo percebido Jesus, foi tomado de espanto e de temor. Acorrendo, saudaram-no. Então ele lhes perguntou: Sobre o que disputáveis em assembleia? E um homem entre o povo, tomando a palavra, lhe disse: Mestre, eu vos trouxe meu filho, que está possuído de um espírito mudo. Em qualquer lugar que ele se apodere de meu filho, ou atira no chão, e o menino espuma, rilha os dentes e torna-se mirrado. Pedi aos vossos discípulos que o curassem, porém não puderam. Jesus lhe respondeu: Ó gente incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrerei convosco? Trazei-mo, e trouxeram-no. E não havia ele ainda posto os olhos em Jesus, o espírito começou a se agitar com violência e caiu ao chão, onde rolava e se espumava. Eu estou fazendo a leitura completa, depois a gente entra para poder falar um pouco, e em seguida a gente faz a instrução dos espíritos. Jesus perguntou ao pai do menino:
Há quanto tempo isso lhe sucede? Desde sua infância, disse o pai. E o espírito que tem lançado muitas vezes ora ao fogo, ora à água, para o fazer perecer. Mas se podeis fazer qualquer coisa, tende compaixão de nós, e socorrei-o. Jesus lhe respondeu: Se podes crer, tudo é possível àquele que crê. E logo o pai do menino, gritando, lhe diz em lágrimas: Senhor, eu creio, ajudai-me na minha incredulidade. E Jesus, vendo o povo, acorria em multidão, falou com ameaça ao espírito impuro. Ele disse: Espírito surdo e mudo, sai do menino, eu te ordeno, e não entres mais aí. Então o espírito, tendo soltado um grande grito, tendo-o agitado por violentas convulsões, saiu e o menino ficou como morto. De sorte que diversos disseram que morrera. Porém, tendo Jesus o tomado pela mão, o soergueu, e ele se levantou. Quando Jesus entrou na casa, seus discípulos lhe disseram em particular: De onde vem o fato de que não podemos expulsar esse demônio? E ele lhe respondeu: Essas espécies de demônios não podem ser expulsas senão por meio da oração e do jejum. Então foi-lhe apresentado um possesso cego e mudo, e ele o curou, de modo a que começou a falar e a ver. Todo o mundo ficou cheio de admiração. E dele diziam: Não é este o filho de Davi? Porém, os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este homem expulsa os demônios por virtude de Beelzebul, príncipe dos demônios. Ora, Jesus, conhecendo seus pensamentos, lhes disse: Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa que esteja dividida contra si mesmo não poderá subsistir. Se Satanás expulsa Satanás e é dividido contra si mesmo, pois como o seu reino subsistirá? Esse é por Beelzebul que expulsa por demônios, por quem vossos filhos os expulsam? É por isso que eles mesmos serão vossos juízes. Se expulsam os demônios pelo Espírito de Deus, o reino de Deus chegou a nós. São Mateus, capítulo 12, versículo 22 a 28. Então, nós vamos perceber que dentro da prática que nós temos, tá? Dentro da prática que nós temos na nossa doutrina espírita, principalmente na atividade da própria desobsessão, nós vamos perceber que todos os trabalhos são realizados, na maior parte das vezes, pela equipe espiritual, com o auxílio dos médiuns. E que, em alguns casos, nós vamos ter a figura do doutrinador, que vem, através do seu conhecimento, na sua base doutrinária, ajudar aqueles espíritos que precisam de um esclarecimento para poder sair do estado em que se encontram. Por vezes, muitas situações acontecem de uma forma ao qual, como o lado invisível está atuando, nós, como médiuns, não temos como perceber quando esses espíritos atuam e trabalham. Então, dentro da condição que é da nossa parte, nós temos que estar, como Jesus mesmo indicou nessa parábola, em oração e jejum. E quando ele diz oração e jejum, ele coloca bem claro para nós que a oração é o momento em que estamos ligados a Deus. É o momento em que pensamos coisas boas. É o momento que estamos no estudo, no entendimento e na condição de exercitarmos o bem. E o jejum é aquela situação onde, em conjunto com a oração, o momento em onde nós não vamos ter pensamentos ruins, sentimentos ruins, olho ruim, maldade, ódio, raiva. Então, tudo isso vai de contrário àquilo que Jesus nos orienta e também na própria condição da orientação dos espíritos superiores para podermos ajudar todos aqueles que estão em necessidade, principalmente, além dos encarnados, os desencarnados, porque o obsessor, ele, na realidade, está
na condição também de ser, dentre todo o complexo de ajuda, aquele que precisamos ajudar. Então, o obsessor não é nosso inimigo, é ao contrário, ele é o nosso grande amigo. E nós precisamos dele na condição de podermos estar atuando e ajudando em todos os sentidos. E aqui ele continua dizendo assim: as curas, as libertações, aqui no 33, as libertações de possessos figuram entre os mais numerosos atos de Jesus. Então nós vamos ver que isso é uma das características das pregações de Jesus, essa atuação direta em cima dos possessos. E nós, espíritas, conhecemos por antecipação a vida espiritual. E aí olhamos o que, na realidade, André Luiz nos ensina, porque André Luiz trouxe todos os bastidores da vida espiritual para nós, inclusive com a sua própria experiência umbralina. E nessa experiência umbralina dele, nós vamos ver toda a gama de sofrimento moral que esse espírito teve, mesmo recebendo os auxílios que nunca foram lhe negados. Todos estavam numa condição de ofertar aquele momento a todos os necessitados, inclusive a ele. E aí vemos como Deus opera na sua justiça, na sua sabedoria, para que todos nós tenhamos sempre o amparo necessário em quaisquer situações em que nós nos encontremos. Então, nas aflições, na dor, na alegria, tudo nós vamos experimentar a título de aprendizado em nossa vida e, dentro desse aprendizado, o amparo de Deus. Então, Deus jamais, dentro da sua justiça, iria, de alguma maneira, negar o amparo a quem quer que seja. E aí vemos André Luiz nessa situação. André Luiz, na situação aflitiva que se encontrava. E, a partir daí, nós vamos ver que Jesus, como os espíritos superiores, que são seus emissários, fazem e realizam a mesma tarefa espiritual. A partir daí, entre os fatos desta natureza, alguns há como este que é relatado acima no número 30, no qual a possessão não é evidente. É provável que naquela época, como ainda sucede em nossos dias, se atribuísse à influência dos demônios todas as moléstias causadas com causa desconhecida, principalmente a mudez, a epilepsia, a catalepsia. E aí a gente percebe, que nós vamos entrar aqui na frente, no capítulo das chamadas ressurreições, que a catalepsia era muito comum na época. E ela poderia vir a ser produzida por um efeito obsessivo. Como a epilepsia pode vir a ser produzida por um efeito possessivo. A partir daí, ele continuando diz: porém, há casos em que a ação dos maus espíritos não é duvidosa. Há casos que têm analogia tão chocante com alguns dos quais somos testemunhas que reconhecemos todos os sintomas de tal gênero de afecção. Tá? O Antônio passou o link no YouTube para aqueles que não conseguem entrar através do Facebook. E é muito simples, ele passou no grupo do centro, e quem puder avisar aos conhecidos que não estão nos vendo, por favor, avise para que eles possam acessar pelo link do YouTube. Jamais. Ô, Marcos, dentro disso que você está colocando, trazendo dos nossos dias atuais e lembrando dos nossos trabalhos, né, uma coisa importante. Se nós imaginarmos essa atividade mediúnica de Jesus, quando a gente transforma isso para o nosso dia a dia, quando ele fala de oração, de jejum, nós devemos associar, não sei se isso está certo, a questão moral, ou seja, os nossos sentimentos, todos os nossos pensamentos, para que qualquer tipo de trabalho que a gente faça dentro de uma casa espírita surta efeito, não é isso? Sim, inclusive eu separei lá no tópico 28 do mesmo capítulo,
das numerosas curas de Jesus, aquele momento que nós discutimos dentro do nosso estudo da segunda-feira, que nesse tópico 28 ele diz assim: é também pelo bem que pratica que o Espiritismo prova sua missão providencial, tá? Providencial. Aí, ele continua dizendo, ele cura os males físicos, mas cura, sobretudo, as moléstias morais. E aí estão os maiores prodígios mediante aos quais ele se afirma. Ou seja, seus maiores ou mais sinceros adeptos. Então, nós somos espíritas, somos simpatizantes e vamos entender os adeptos, tá? Sinceros adeptos. Não são aqueles que foram somente atingidos pela observação dos fenômenos, mas aqueles que foram tocados no coração. Então, quando a gente olha a condição da oração e do jejum, foi tocado o nosso coração. Quando é tocado o nosso coração, aí nós temos o conforto. Por isso que a doutrina ela é consoladora. Por isso que a doutrina ela acalma o desespero. Ela acalma a aflição. Ela traduz no conforto do coração. Então, esse é o papel da nossa doutrina espírita e o papel do médium. E aí, nessa situação de sermos adeptos, aqueles que foram libertados das torturas da dúvida. Então, nós não temos dúvida. Não podemos ter dúvida, porque a dúvida tortura. A dúvida causa incerteza, causa inquietação. A partir daí, nós percebemos que a coragem revelada nas nossas aflições, elas são determinantes para o nosso papel de médiuns espíritas. E nós vamos ter e reunir em tudo isso forças para o nosso futuro, que já foi revelado o nosso futuro, através daquilo que nós falamos anteriormente, do quê? Que nós temos o privilégio de conhecer por antecipação a vida espiritual, principalmente através das obras do Chico, do André Luiz, que nos trouxe toda a condição que nós precisamos para conhecer os bastidores da espiritualidade, da vida espiritual, o cotidiano da vida espiritual. E dentro disso ainda, nós vamos ver que nesse conhecimento espiritual, nós vamos ter a nossa condição de conhecimento do nosso futuro. Então, a incerteza não pode. E, principalmente, adquirindo a fé que não se quebra, porque nós sentimos e compreendemos a doutrina. Talvez esteja respondido aí, mas acho que parece que tem uma complementação da pergunta. Sabe que seria bom se desse para você falar um pouco essa ideia do obsessor, né, para a gente tirar um pouco essa ideia tão negativa de obsessor, que é sempre um cara que persegue. E não necessariamente. Principalmente quando se diz respeito àqueles obsessores particulares, direcionado para uma pessoa, na verdade, ele é uma vítima do passado. E é bom a gente esclarecer bem essas coisas para a gente entender também. Ele já foi vítima no passado. Seria bom se você pudesse dar uma esclarecida um pouco nesse aspecto. Então nós vamos ver aqui Jesus atuando junto ao encarnado e ao desencarnado. Nós vamos ver a justiça de Deus junto ao encarnado e desencarnado. No final, todos nós somos espíritos em diferentes estados. Ou seja, podemos estar na carne ou não. Junto disso, nós vamos perceber que tivemos existências anteriores. Nós já tivemos existências anteriores. E dentro dessas existências anteriores, tivemos relações anteriores com família, família espiritual, família corporal, amigos, inimigos. E dentre aqueles que são chamados obsessores, muitos não tiveram a condição de poderem reencarnar para poder também quitar seus débitos. E quando eles conhecem aqueles que os perseguiram,
aqueles que eles julgam que fizeram mal, eles vêm e procuram, através do sentimento emanado no espaço, e o encontram. Aí vem o acerto de contas de acordo com o entendimento que aquele espírito tem, que ele avalia do seu prejuízo. Então, o obsessor é o nosso sócio de erros passados. É o amigo que cometeu maldades e atrocidades junto conosco, associado conosco. E, dentro da misericórdia divina, no mesmo momento em que Jesus nos convida ao perdão, nós temos que perdoar. E nós temos que solicitar também o perdão a esse obsessor. Porque ele persegue, ele quer cobrar, mas ele não entende. E ele só entende que a vingança, o mal, é aquilo que o satisfaz frente à nossa situação. E é por isso que nós temos que pensar nesse mundo invisível, que ele é somente invisível, mas ele é atuante em nossas vidas. Ele é presente em nossas vidas. E principalmente a figura do obsessor. Ninguém está livre de ter tido um inimigo no passado. Todos nós temos um inimigo. Mas esse inimigo, dentro da esperança que Jesus nos oferece, ele vai ser o grande amigo. Porque agora ele nos convida à reformulação. Ele mostra e toca as nossas feridas frente àquilo que somos realmente na visão dele. E a visão dele pode estar muito certa. Nós, às vezes, nos enganamos e entendemos que somos bons, que fazemos tudo o que podemos para poder fazer o bem. E, quando chega a prova, quando chega aquele momento que sempre falamos, quando é servido o prato de sal, o banquete com prato de sal, muitos fogem desse banquete. Como os discípulos fugiram e negaram Jesus. E Jesus mesmo chegou a Pedro e disse que o galo iria cantar 3 vezes e que Pedro iria negar. E Pedro duvidou ainda. Mas Jesus, no seu amor, ele perdoou. Ele não tinha motivos para poder se ofender. Mas o obsessor, nós oferecemos um prato de sal para ele se banquetear. E agora, não através da figura do obsessor, mas a figura da justiça divina, foi nos oferecido um prato de sal. Foi feito o banquete. A mesa está posta. Quantos estão sentados a essa mesa hoje? Quantos estão sentados? Quantos vão renegar a Jesus hoje pela conta bancária? Quantos vão querer viver da moral, dos bons costumes, da ética, dos compromissos, da palavra, do sentimento bom? Quantos? Prato de sal está sozinho na mesa posta, sem ninguém para poder apreciá-lo. E aí, talvez o obsessor olhe para nós e, muito satisfeito, diga: não falei que ele era assim? Que ele não suportaria uma primeira dor que lhe fosse oferecida? Então ele só aparenta que é bom. Mas no fundo, ele é igual a mim. Continuando, nós paramos. A prova da participação de uma inteligência oculta em casos idênticos brota de um fato material. São as numerosas curas radicais obtidas em alguns centros espíritas,
unicamente pela evocação e moralização dos espíritos superiores, dos espíritos obsessores, sem magnetização, sem medicação e frequentemente estando o paciente ausente à distância. A imensa superioridade do Cristo dava-lhe tal autoridade sobre os espíritos imperfeitos, então chamados demônios, que lhe bastava recomendar que se retirassem, para que aqueles que não pudessem resistir a tal injunção. Então, capítulo 14, número 46. Parece que tem mais uma pergunta e paramos aqui no 34. A Lenira está perguntando, podendo nós nos acertar com um obsessor e ao longo da vida colecionarmos novos? Toda a experiência que nós temos, nós reunimos afetos e desafetos. E precisamos, nesse contexto, entender que Jesus nos orientou em algo bastante simples. Enquanto não se colocar os pingos nos is, ou aproveite o momento que você possa colocar os pingos nos is, para você poder sair dessa vida, então é a hora que todos nós precisamos dessa condição do repensar. E talvez não podemos resolver as situações do passado nesse momento, porque temos a do presente, que ainda está muito difícil. E aí, vamos cuidar do presente agora e levar as boas orações aos obsessores que conscientemente não conhecemos, mas o nosso íntimo mostra que quando temos um sentimento que é ruim nosso e a gente acaba entendendo ou tendo uma luz naquela hora que aquela raiva, que aquele sentimento ruim, aquela situação de desprezo, uma situação que não nos faz bem, então a gente tem que entender que é o momento de a gente poder repensar e talvez levar um pensamento a esse obsessor que às vezes solicita dessa forma, insuflando em nós o acordar de um sentimento ruim, que ele está próximo, que ele está perto. E a gente, além da prece por nós mesmos, temos que fazer a prece por ele. E administrarmos até o momento em que podemos obter a reconciliação, através do nosso exemplo, mostrando a ele como tem que ser, se tivermos capacidade disso, e a transformação dele, ou recebendo-o em uma situação, em novas vidas, talvez em nossos braços, como um ente querido. Mas isso são situações que nós podemos vir a resolver, tanto do passado quanto do presente, mas de um modo bem tranquilo, de um modo que possa sempre estar numa situação em que vamos nos melhorar e ajudar a melhorar tanto o inimigo do passado quanto o inimigo do presente. Ao longo da vida você pode colecionar mais obsessores? Sim, podemos ter os obsessores encarnados. Quando desencarnar, serão e continuarão desencarnados, somados aos antigos. 34. O fato de serem alguns maus espíritos enviados aos corpos de porcos é contrário a toda probabilidade. Aliás, seria dificilmente explicável a presença de um rebanho tão numeroso de porcos num país onde esse animal era tido como horror e sem utilidade para a alimentação. Um espírito mau não deixa de ser um espírito humano, ainda bastante imperfeito, para praticar o mal após a morte. Tal como fazia antes, é contra as leis da natureza, e que ele possa animar o corpo de um animal. Devemos, pois, reconhecer nesse pretenso fato uma dessas amplificações comuns nos tempos de ignorância e superstição, ou talvez uma alegoria para caracterizar as inclinações imundas de certos espíritos. E aí vamos ver que a doutrina espírita, quando o espírito está no estado consciencial, ele não vai retroagir, porque os animais são distintos de nós.
Eles estão numa outro tipo de evolução. A partir daí, quando chegar o momento deles de atingir o desenvolvimento da parte que é a consciencial, aí sim ele seguirá e nunca mais será o animal irracional, mas inteligente. Porque todos os animais dentro da natureza, todo o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino hominal, todo ele é possuidor de inteligência. E aí sempre falamos a respeito do pé de alface. O pé de alface tem o seu código genético. O pé de alface tem o seu campo celular. O pé de alface, ele consegue, através dos elementos que a terra lhe oferece, ter uma condição de crescimento, de desenvolvimento. Então vamos ver a inteligência em todos os seres. E vamos ver a inteligência dentro de um ser hoje que está circulando pelo planeta Terra. Um ser invisível, que continua invisível e vai continuar invisível. E que procura somente sobreviver. E dentro da sua condição de procura de sobrevivência, ele tem a sua capacidade intelectiva. Ele age por instinto, mas ele é possuidor da inteligência. Ele sabe aonde ir. Ele sabe aonde ele busca a sobrevivência dele. Ele sabe o órgão, o tecido. Ele é mantenedor da inteligência. A partir daí, nós temos que entender e se aprofundar em todo o reino de Deus, seja ele aquele que podemos enxergar, ou seja ele esse invisível, mas que ainda pertence ao reino material, aquele que é invisível, mas que é ainda o reino maior, o reino verdadeiro, ao qual todos nós vamos voltar. Vamos de retorno à pátria espiritual. Tudo isso nessa vida passa. Tudo o que acontece nesse planeta, em âmbito material, é passageiro. A partir daí, nós vamos entender que tudo tem um tempo de validade. E que a nossa vida, ela é transitória. E morrer é um fenômeno biológico, que todos nós vamos experimentar, como já experimentamos inúmeras vezes, incontáveis vezes. Nós vamos retornar à pátria espiritual. Então não devemos de temer a morte. Não devemos de ter dúvidas sobre o nosso futuro espiritual. Temos que nos preparar. E a doutrina espírita, ela é o consolador. E é por isso que Jesus prometeu a todos nós. Não nos desamparou. E o que ele promete para nós é moral. Não é o reino das riquezas materiais. Não é o reino da riqueza da saúde. Não é o reino da condição de você ser abastado. Às vezes podemos encontrar alguém feliz sem ter o que comer. E agradecendo a Deus a oportunidade de estar respirando. E nós, muitos de barriga cheia, reclamamos o tempo todo da nossa condição. Não nos esforçamos um só segundo para podermos mudar aquilo que o adepto sincero da doutrina espírita nos mostra através do seu exemplo, que é a oração e o jejum, de não termos mais os queixumes do dia a dia, de agradecermos a Deus pelo fato de estarmos respirando, estarmos vivendo uma época importantíssima como essa, porque ela é importante demais para nós. Somos privilegiados pela dor que estamos experimentando. Estamos encarnados num momento decisivo desse planeta. A misericórdia divina sobre nós. Fomos escolhidos para podermos reencarnar nessa hora. E estarmos presentes para podermos ver com os nossos próprios olhos
mudarmos os nossos conceitos, os nossos valores. Por quê? Porque a hora é essa, a hora chegou. Não é um convite à morte, é um convite à vida. E todos nós estamos convidados à vida. Marcos, o tudo passa, como você disse agora, está sendo bastante usado nos meios, né, de comunicação em relação ao Covid-19. Você podia falar um pouquinho desse vírus em relação ao lado espiritual? Como é que mais ou menos a gente entende que acontece isso no plano? A oportunidade que acabamos de dizer. Sempre há necessidade de um instrumento reparador. Se nós pegarmos a lei... Olha, gente, nós vamos... Eu não sei qual o horário. 8h37, tá? Nós vamos parar aqui no 34. Depois vocês leiam, porque talvez a gente vai terminar aqui até o 36, tá? Mas aí depois vocês leiam e depois a gente começa na outra semana a ressurreição filha de Jairo. Mas aqui nós vamos fazer uma síntese para a gente não ficar lendo. Eu vou pegar aqui, eu sabia que essa pergunta poderia vir, e é importante a gente se utilizar do livro dos Espíritos, tá? E lá no livro dos Espíritos, nós vamos lá nas leis naturais, as leis divinas. E nós vamos encontrar a lei de destruição. E na lei de destruição, ela diz o seguinte para todos nós. A destruição é uma lei natural? Então, nós estamos falando da destruição através do que esse vírus pode vir a causar. E essa destruição não é só em questão do organismo humano. Nós vamos ir além disso. E há uma necessidade sempre de um agente, um instrumento. E nós aprendemos muito isso dentro da doutrina espírita. Então, para você ter um determinado tipo de sofrimento, uma expiação, você precisa de um agente para que isso venha a ocorrer. Então, a destruição, lá na 728, é uma lei natural? Aí a resposta vem assim dos espíritos, que Kardec perguntou para o espírito de verdade. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. O que chamais destruição é apenas a transformação que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Então, melhoramento dos seres vivos. Não está dizendo que é só o nosso melhoramento. Até o próprio vírus vai ter o seu melhoramento. Seres vivos. Nós estamos falando seres vivos. E o importante, tá? Ele diz assim, numa outra pergunta, tá? Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e de conservação? Aí vem a resposta que ela é muito pertinente a todos nós. Por quê? Para que a destruição não ocorra antes do tempo. Então a gente pode entender que não chegou a nossa hora ainda. Não chegou. E toda destruição antecipada dificulta o desenvolvimento do princípio inteligente. Então não vai acontecer nada antecipadamente. E é por isso que Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. Interessante. Deu a cada ser e todos nós pensamos. A cada ser. Só o ser humano? Ou todos os seres estão incluídos na lei divina, que é a lei de destruição. Todos nós estamos incluídos. O vírus está incluído, o pé de alface está incluído, o reino mineral está incluído. Tudo evolui. E tudo precisa da destruição. Parece estranho quando nós vemos que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Esse é o pensamento do Criador.
porque a lei de destruição está incutido nisso. E aí nós olhamos o quê? Que nesse instinto de conservação, nós temos a sustentação das nossas provas. Precisamos ter essa vontade de viver para poder realizar as nossas provas. Senão, seríamos desencorajados à vida. E ao contrário, nós somos encorajados, porque nós temos a capacidade de enfrentamento. Nós temos a inteligência. Como o vírus tem a sua inteligência, nós também temos a nossa inteligência para poder lidar com ele. E aí olhamos a espiritualidade, agora sim, trabalhando a cabeça dos cientistas, colocando ideias na cabeça dos cientistas. Às vezes o cientista pode pensar que ele é o detentor da ideia. Não. Ele tinha a bagagem, ele tinha o lastro, ele encarnou para tal. E aquilo é acordado dentro dele, porque essa informação pertence à natureza, pertence a Deus. E a partir daí ele realiza a sua condição de poder ajudar e poder trazer uma cura bem rápida para todos nós, para que nós possamos retomar as nossas vidas, mas de uma maneira que seja uma maneira coerente, uma maneira correta, que seja uma verdadeira transformação, para que não entramos nessas situações de que determinados podem pensar que regimes que são socialistas, regimes capitalistas, que um é certo, o outro é errado, que nós não estamos mais em momentos que podemos vir a querer discutir a condição de relação entre pessoas que pensam diferente, porque é um momento de união. E a espiritualidade está trabalhando muito nisso. Porque o vírus pertence à natureza. E se ele pertence à natureza, ele está aqui para nós aprendermos a lidar com ele. Porque ele também é um ser vivente e que precisa, de alguma maneira, criar, buscar a sua subsistência. Não creio que as pessoas vão se tornar espiritualizadas, aqueles que não são, em função dessa pandemia. Mas não é possível que as pessoas se unam um pouco mais, pelo menos nesse momento, e reflitam mais, aqueles que já são espiritualizados, né, e se tornem assim, mais fortes e se unam sem preconceitos. Eu falo sem preconceitos porque eu já recebi convites para participar de orações ao vivo em determinados horários com o Papa, panelaço de solidariedade. Podemos olhar isso como uma coisa positiva, que é uma consequência dessa pandemia do momento, e será que a gente pode até pensar que isso possa trazer alguma coisa positiva nesse aspecto, a questão do espiritual humano, nós aqui encarnados? Sim, com certeza, tudo é feito para todos nós crescermos. Então, toda essa situação, ela existe e ela tem o seu propósito. Inclusive, na questão 737, é bem ponderada a pergunta de Kardec e a resposta dos espíritos é bem positiva nesse sentido. Ele diz assim: com que objetivo os flagelos destruidores atingem a humanidade? Então ele falou humanidade. Está falando do planeta. Nós sabemos, como espíritas, que a humanidade não está restrita ao nosso planeta. Então isso atinge esse planeta, atinge outros planetas, mas vamos falar do nosso. Para fazê-la progredir mais depressa. Aí podemos ver que talvez não que essa situação venha para uma regeneração moral imediata dos espíritos, mas para que haja um crescimento talvez de uma forma diferente. Um repensar, uma busca de valores, uma busca familiar, uma situação de, por vezes, pensar no necessário e não pensar tanto no supérfluo, buscando um equilíbrio.
Talvez não a transformação moral agora. E também não, talvez, essa situação de pensarmos que metade ou um terço ou algum percentual vai ser dizimado. Não é essa a proposta da própria espiritualidade, porque existem mecanismos que nós vimos aqui, vamos estudar mais para frente no livro da Gênesis, que Kardec faz essa pergunta aos espíritos superiores: como vai se processar a regeneração da humanidade? E ele responde, os espíritos respondem: não espere cataclismos, não espere flagelos destruidores, não espere coisas que chamem a atenção de uma forma catastrófica. Não. Os espíritos que não mais puderem, por condições morais, reencarnar nesse planeta, porque a atmosfera espiritual não será mais propícia a eles, serão reconduzidos para outros locais, criando um ambiente favorável a bons espíritos para poderem reencarnar. E nós temos aí Emmanuel nos dando um prazo até 2100 para que essa transformação venha de forma gradual, mas não de uma forma que muitos desejam, o apocalipse, talvez da destruição em massa. Isso não está nos planos de Deus. Podemos confiar nisso. Vamos lá no 35, só para terminar o capítulo. Os obsedados e os possessos parecem ter sido muito numerosos na Judéia, no tempo de Jesus, o que lhe dava oportunidade para curar muitos. Os maus espíritos tinham, sem dúvida, feito invasão nesse país e causado uma epidemia de possessões. Mesmo não sendo no estado epidêmico, as obsessões individuais são extremamente frequentes, apresentando-se sob aspectos muito variados, facilmente reconhecíveis por um conhecimento aprofundado do espiritismo. Muitas vezes elas podem ter consequências danosas à saúde, seja agravando afecções orgânicas, seja causando-as. Incontestavelmente, elas serão um dia classificadas entre as causas patológicas que exigem, por sua natureza especial, meios curativos especiais. O Espiritismo, fazendo conhecer a causa do mal, abre um novo caminho à arte de curar e fornece à ciência o meio de ser bem-sucedida, onde ela só faz malograr, muitas vezes por não atacar a causa primária do mal. Então, isso está no Livro dos Médiuns, capítulo 23. E aí, no 36, para nós encerrarmos o capítulo e também procedermos à prece de encerramento, se nesse intervalo dessa leitura tiver mais alguma questão, a gente responde, se não, vamos proceder ao encerramento. Jesus era acusado pelos fariseus de expulsar os demônios usando outros demônios. O bem que fazia, segundo eles, era obra de Satanás, sem refletir que seria insensato o ato de Satanás expulsar a si mesmo. É notável que os fariseus daquele tempo pretendessem que toda faculdade transcendente e, por esse motivo, considerada sobrenatural, era obra do demônio, pois que, segundo eles, Jesus mesmo recebia dele tal poder. É um ponto de semelhança com a época atual e esta doutrina ainda é aquela que a Igreja procura fazer prevalecer hoje contra as manifestações espíritas. Então, na semana que vem, nesse mesmo horário, vamos ver se a gente consegue incluir todos, se possível, ou se não, nós vamos ver se pelo canal do YouTube ficar mais fácil, a gente pode mandar o link e tentar fazer pelo YouTube, aí o Antônio vai ver o jeito mais fácil da gente poder trabalhar nisso. Então, na semana que vem, Ressurreições, a filha de Jairo, lá começando no tópico 37 do capítulo 15, os milagres do Evangelho. Então, como não tivemos mais nenhuma solicitação, uma pergunta, então vamos proceder a um encerramento aqui desse primeiro encontro nosso em live. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos amigos que nos ofereceram essa oportunidade, deram todo esse
apoio que todos nós precisamos, inclusive a própria internet não veio a falhar em momento algum, estamos gratos pela ajuda que tivemos nesse momento, e pedindo sempre a Jesus por todos aqueles que são nossos inimigos, pedindo por aqueles que são os nossos amigos, pedindo por nós mesmos, pedindo pelo planeta todo que está em imensa agonia, que está muitos ainda não tendo noção da realidade, mas muitos outros tristes, mas que precisam de esperança. E as nossas preces vão ajudar muito a esses que estão tristes a se reanimarem e criar esperança no coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Boa noite a todos.